Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat do dia 22 de outubro. Nossa, estamos quase no final do ano, né, gente? Eu tenho perguntas aqui para serem respondidas pelo e-mail, mas se vocês tiverem também perguntas, podem colocá-las aqui, né? Na medida em que vocês forem colocando perguntas, dúvidas, enfim, aquilo que vocês, comentários, aquilo que vocês queiram estar nos repassando, tá bem? Eu vou ler a pergunta que eu tenho aqui, é uma pergunta feita por uma aluna que não está no chat, porque ela falou que... A Pauline, professora, teremos mais algum congresso ainda esse ano? Olha, infelizmente, Pauline, eu estava até falando para a Ana aqui, entrou o Rodrigo, até que enfim, tudo bem, Rodrigo? Eu resolvi passar o congresso de psicanálise para o ano que vem, por que razão? Em função de nós termos um segundo turno das eleições, agora em outubro, o que acontece? A divulgação fica muito complexa, os palestrantes não têm agenda, fica tudo muito em cima, tá? Então, tivemos um ótimo congresso de regressão, mas poderia ter sido melhor se não houvesse esses contratempos. Então, eu vou deixar, infelizmente, para o ano que vem, para poder fazer um congresso melhor. Tá? De melhor qualidade, e vou passando para vocês, tá bom? Então, assim, como eu estava dizendo, se vocês quiserem, vão mandando as perguntas, porque eu vou responder aqui a pergunta da Fernanda Martinez. Ela diz, adoro os plantões, mas infelizmente não consigo participar ao vivo. Pergunta, ainda estou no começo do curso, mas tenho uma dúvida com relação a quando for atender já formada. Conseguimos identificar com facilidade os casos que são críticos, ou seja, é uma pergunta, né? Caso eu tenha que indicar logo de cara um acompanhamento psiquiátrico, antes de entrar com a psicanálise, ou que este tenha que ser feito em paralelo, exemplo... Casos graves de depressão, psicopatas e outros. Estou perguntando isso porque às vezes fico preocupada com a minha segurança quando for atender alguns casos. Desde já agradeço a atenção. Então, Fernanda, é o seguinte, o que eu tenho para te dizer? Bom, isso é uma questão que é um pouco complexa, porque assim, no início de carreira, no nosso início, no nosso estágio, às vezes é um pouco mais complicado. Mas o que é preciso você entender? Você precisa fazer uma boa ficha anamnética, ou seja, você tem que primeiro ouvir o paciente. Quando você tiver a matéria psicopatologia, você vai começar a compreender os sinais que esse paciente dá, não é? Então vamos lá, vamos aqui uma suposição. Se o cognitivo do paciente, se aquilo que ele disser não tiver muita lógica, não é? Se ele tiver um discurso com falta de coerência lógica, se você perceber que aquilo que ele está dizendo é delirante, não é? Então você já tem que perceber a diferença entre um neurótico, um psicótico, um esquizofrênico, um paranoico. Psicopatas, isso aqui o que você falou é bobagem. Psicopata não entra em psicopatologia. Ser psicopata não é necessariamente uma psicopatologia psíquica, uma neurose. O psicopata não vai fazer terapia. Então, não se preocupa. Isso não existe, né? Então, o que você tem que entender é saber fazer uma ficha anamnética bem completa e saber separar as categorias por sintomatologia. Então, quais são os sintomas que determinam o esquizofrênico? Uma depressão, sim. Quais os sinais que determinam uma depressão profunda e é preciso indicar um psiquiatra e trabalhar em paralelo com o psiquiatra. Por quê? Porque é o seguinte, Fernanda, um psiquiatra geralmente leva 10 anos para identificar uma bipolaridade, porque ele vê o paciente de 30 em 30, de 60 em 60 dias. Nós, como vemos o paciente semanalmente, geralmente conseguimos identificar mais rápido. E podemos, sim, indicar a este paciente que o nosso trabalho de psicanálise, ele só será efetivo
se ele tiver a complementação de uma ajuda psiquiátrica. Porque, às vezes, a pessoa está com o cognitivo tão prejudicado que, por melhor psicanalista que você seja, você não alcança o cognitivo. Então, ele precisa fazer aquilo que em neurociência a gente chama de equilíbrio da biossíntese, né, das sinapses corretamente, através das medicações, para depois ele conseguir assimilar a parte de psicoterapia. Então, às vezes, o paciente não está em condições psíquicas de assimilar o discurso. Claro que vai ser a prática que também vai te dar a condição de entender melhor, mas você tem que estudar bastante psicopatologia, mesmo aquela que você tem no curso, comprar um dicionário de psicopatologia para você ver quais são os sintomas, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O paciente diz para você, olha, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, eu não consigo levantar da cama, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não sinto necessidade de sexo. Você tem 5 sintomas para pensar que ele está numa depressão muito forte. Imediatamente para o psiquiatra. Não há muito, quer dizer, o que não quer dizer que não possa continuar uma psicanálise junto. Mas já chegou num estado de gravidade em que você sozinha não consegue dar conta. Se for uma pessoa bipolar, ela pode surtar, ela pode ter delírios. Então, é preciso, enfim, então tudo isso depende muito do seu estudo de ficha anamnética, histórico do paciente e um bom compêndio de psicopatologia. Eu acho que deve acompanhar todos os psicanalistas, tá bem? Qualquer coisa você manda aí um e-mail. O Rodrigo diz, professora, estou lendo e estudando alguns artigos sobre Jung e gostaria de entender melhor o que representa a mandala para este brilhante psicanalista. Bom, a mandala é que é assim, todos os psicanalistas, Rodrigo, trabalham com simbologia, símbolos, mas de todos os psicanalistas, o Jung é o que mais trabalha com símbolos. Símbolos são formas de representação daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente através de imagens. Então, para o Jung, a mandala é a representação da psique humana. Ele, na mandala, ele consegue interpretar aquilo que Freud dá um nome e o Jung vai dar outro. Ele consegue ver o self, né? Ele vai conseguir entender, enfim, como é que está as suas personas, né? Se você tem dificuldade, não é? Com a sua sombra. Tudo isso se vê através da montagem de uma mandala. Então, por exemplo, quando a Anísia da Silveira usava a arte-terapia com os seus pacientes, né? Muito que ela aprendeu com Jung, e ela fazia mandalas, pedia para os seus pacientes internados em alas psiquiátricas com esquizofrenia, eles faziam um tipo de mandala na qual aparecia essa patologia, quer dizer, eles expressavam essa patologia no seu desenho. Né? E muitas civilizações antigas usavam as mandalas com outras finalidades. Quer dizer, o Jung foi um brilhante psicanalista que estudou e aproveitou o uso dessas mandalas, porque as mandalas são usadas até para decoração. Não é? A mandala pode ser feita de qualquer material, pode ser aplicada até numa criança. Não é? Mas é uma finalidade muito interessante que o Jung tem. Não sei se você conhece o jogo de runas, que é um oráculo, ele é uma mandala, né? Ele tem todo um sentido, né? Onde na leitura de runas você vai achar o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, onde as runas caem, e ela tem todo o formato de mandala. Claro que é um oráculo, não é psicanálise, mas eu digo, é bastante semelhante no formato. Então, Jung, ele... Ah, a Pauline diz que lê runas e tarô. Pauline, eu particularmente sou apaixonada por runas. Aqui é um curso de psicanálise, mas é o que eu gosto, tá? São os meus lazeres. Então, assim, eu não sei se você conhece a Ruth Adler, que é minha grande amiga, eu fiz com ela.
E aí, é também, claro, isso não faz parte, isso não é uma coisa que você aprende no curso de formação de psicanalista integrativo, isso é uma coisa que você tem que fazer cursos paralelos, mas eu quero fazer um paralelo entre o que seria o formato, né, do pano de leitura de runas com a mandala, né? Então lá vão estar os símbolos. No caso das runas, você tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O hoje, o amanhã, o ontem, né? A Pauline está falando do Odin, do Ogã, é isso mesmo. Mas o Freud, quer dizer, na verdade, muitas vezes nós estamos falando das mesmas coisas, mas com uma linguagem diferente, com símbolos diferentes. Porque as pessoas, nós conseguimos fazer com que as pessoas assimilem melhor uma forma de atendimento que outra. A Pauline, o Rodrigo está dizendo, não, a Pauline está dizendo, sim, mas a simbologia implica nas diversas significações dos arquétipos, sem dúvida que aqui, né, Pauline, todo o arcabouço da técnica e do conhecimento da teoria junguiana pode ser aplicado ali na mandala, que é muito grande, né? Então, assim, é preciso conhecer todo o conteúdo teórico e depois aplicá-lo na prática. Eu vi que a Paula entrou e o Rodrigo diz o seguinte: o curso de hipnose e regressão só pode ser realizado após o curso de psicanálise integrativa? Não, ele pode ser realizado durante. Eu agora em janeiro vou fazer um condensado de 7 dias, que eu faço todos os anos nas férias. Aí depois, se alguém tiver interesse, me pergunta e eu explico. A Paula entrou. Boa tarde, Paula, tudo bem? A Pauline diz, realmente, a linguagem e simbologia são incríveis. Você vê, os psicanalistas, o próprio Lacan, o Lacan diz que a formação do inconsciente é a linguagem. Agora, a linguagem humana, ela passa por muitas formas de linguagem, não é só a verbal. Ela pode ser a linguagem gestual, então assim, eu posso fazer gestos, né? Posso fazer gestos, eu posso ter a linguagem corporal, eu posso ter a linguagem verbal, eu posso ter a linguagem projetiva, eu posso ter a linguagem da escrita, do desenho, enfim. O que não falta são formas de expressão humana através da linguagem, das quais a psicanálise se aproveita para fazer as leituras do inconsciente do ser humano. Tá certo? Eu tinha uma pergunta aqui, eu não sei de que dia. É uma pergunta assim, a pessoa me perguntou se pode aplicar todas as técnicas holísticas quem faz o curso de psicanálise integrativa. Não é bem assim. O curso de psicanálise integrativa, ele já aceita 3 coisas que os outros cursos não aceitam. William Reich, arte terapia e hipnose. Claro que nós vamos ter o bom senso. Nós temos curso de formação em hipnose e curso de formação em terapeuta de regressão, tudo junto. Mas nós não temos outros cursos. Agora, se você for um acupunturista e tem uma formação de acupuntura e você conseguir juntar as técnicas, é claro que você vai poder juntá-las. Não significa que isso é uma autorização dada pela SBPI por escrito e nem nós damos esse curso, né? Mas ela cabe. Por quê? Porque quando a psicanálise é chamada de ortodoxa, que é um direito de muita gente fazer, que é uma psicanálise que usa exclusivamente as teorias do Sigmund Freud, aí sim, esse tipo de abordagem não aceita nenhuma derivativa, nem sequer o Jung, nem sequer o Reich. O que dirá hipnose, runas, veja bem, mas o que nós acreditamos é que independente da técnica que você vai usar para abordar o inconsciente, o problema não é a técnica, mas é você entender o que é o inconsciente, o que está lá e o que você vai fazer depois que, porque ter a técnica, fazer o conteúdo recalcado que está no inconsciente, vir para a consciência, não é a parte mais difícil da psicanálise. O mais difícil é depois que esse material vem, ele ser elaborado pelo paciente, ser reconhecido e transformado. Então quem faz isso é o paciente.
Nós, psicanalistas, somos os facilitadores de trazer o recalque inconscientizado para a consciência e o analisando é o operador dessa operação. Ele é que transforma, através da descoberta dos seus recalques, o que ele quer e como ele quer modificar. Isso se chama processo de elaboração. E quem faz é o manejo psicanalítico. Então, você conhecendo bem as técnicas psicanalíticas, análise de transferência, manejo, veja bem, a técnica que você vai usar para chegar lá tem menos importância, certo? É bom ter muitas técnicas porque cada pessoa vai se adaptar melhor a uma técnica do que outra, né? Tem pessoas mais anais, mais caladas, então é preferível aplicar desenho projetivo, coxa de retalhos, relaxamento, hipnose. As pessoas que falam, que são de fase oral, nós já podemos usar a livre associação. As pessoas que se lembram dos sonhos, a interpretação dos sonhos. Então, isso é importante, tá bom? A Pauline disse que gostaria de saber um pouco do conceito da teoria Rashiana. Pauline está ansiosa, né? É assim, Pauline, eu vou te dar por cima, porque dos psicanalistas, o Freud fala de energia libídica, que está dentro do organismo, né? Que circula dentro de nós. O Jung também, o Lacan também. E o Rashi vem e fala de uma coisa completamente diferente, que é energia orgânica que vem da atmosfera. Vem de fora para dentro do ser humano. E ele vai falar de uma teoria que a maior parte dos freudianos não aceita, porque ele está falando uma coisa externa. Além do que, ele é realmente o psicanalista que fala de sexo, não de sexualidade. Tanto é que o Rashi diz que para você ser equilibrado, você tem que ter um orgasmo de 5 minutos. Um negócio bem complexo, eu acho. Então, assim, o tratamento rashiano é corporal, né? É a aplicação de técnicas corporais. Então, assim, energia orgânica e técnicas corporais. Ele vai se diferenciar de todos, então ele tem muita dificuldade de ser aceito. Na SBPI, ele é muitíssimo bem aceito. Eu mesma fiz uma formação rashiana também, tá bom? A Luíde Souza. Luíde, né? Seja bem... É isso? É isso. Boa tarde, professora. Iniciei o curso há pouco tempo e estou estudando a teoria freudiana. Poderia citar um exemplo como usar a teoria id, ego, superego? Consciente, pré-consciente, inconsciente, pulsões? Meu Deus. Um exemplo como usar id, ego, superego. Bom, poderia. As eleições neste país, elas estão sendo comandadas pelo id, pelo ego ou pelo superego? Pelo id. As pessoas só estão colocando as pulsões agressivas para fora. Então, é ódio para tudo quanto é lado. Não tem superego, né? Que seria censura. Muito menos ego, que seria bom senso. O que está agindo é o inconsciente. Então, o ódio, as pessoas estão projetando umas nas outras que nada tem a ver com política. É identificação pessoal projetada que vem do inconsciente para o consciente e as pessoas se atacam brutalmente, especialmente por causa da pulsão agressiva que é muito vívida no brasileiro e o brasileiro sempre recalcou por educação religiosa. E hoje parece que está explodindo com tudo. Então, eu acho que neste momento, Luíde, é o melhor exemplo que eu posso te dar, porque você está vendo isso acontecer no Facebook de uma maneira como a gente nunca viu. É o id, é a pulsão agressiva e é o inconsciente. Eles estão aí de uma forma perigosa, né? Eu outro dia falei assim no Facebook, gente, eu estou com mais medo das pessoas que dos candidatos, porque as pessoas estão tirando as suas máscaras junguianas e pondo para fora o seu verdadeiro eu. É assustador, tá bom? Espero que você tenha entendido. Senão você me manda aqui e diz alguma coisa. O Rodrigo diz, o curso de hipnose e regressão só pode ser realizado? Não.
já te falei, o curso pode ser feito durante a sua formação em psicanálise. Não há problema nenhum que seja feito durante. Absolutamente. O Rodrigo diz que está adorando a teoria do Reich, porque eu acho que ele já chegou no módulo lá, viu? Foi a Pauline, né, que me perguntou? Foi. Então, acho que ele já está lá, ele está adorando. Eu espero que você tenha entendido, Luíde. É isso mesmo? Então, não sei se fica... Porque, assim, o id são os nossos impulsos. É aquilo com que a gente nasce. E vamos morrer com eles. Tem dois, sexual e agressivo. O ego é a consciência, é a percepção de quem eu sou. E o superego é a censura. É aquilo que eu aprendo que eu não devo, são as leis morais. Né? É aquilo que eu aprendo desde criança na minha casa e a formação do complexo de Édipo. O inconsciente é um local que abarca as coisas boas e ruins, a psicanálise vai estudar e vai resolver as ruins, os recalques. O pré-consciente é uma instância que às vezes está consciente, às vezes está inconsciente, e o consciente é isso que nós estamos aqui, tá? Então, é isso, por cima é isso, né? Espero que você tenha entendido. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Outro dia me mandaram também aqui, aliás, recebi até por e-mail, alguém me perguntando que não tinha sido avisado de como é a monografia. A monografia, você escolhe 1, 2, 3 autores da psicanálise. A Luíde diz, obrigado pela explicação. De nada. Então, você escolhe 1 autor, 2 autores, 3 autores da psicanálise, escolhe um tema e faz nos moldes da ABNT. Capa dura, mínimo 40 páginas, tá? Processo que você já pode ir pensando qual é o tema. Você pode falar qualquer tema, desde que você use os autores que você estudou na psicanálise. Então, assim, quando começar a fazer a monografia, você tem que passar pelos autores. Porque se você não passa pelos autores, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar. Tem gente que fala assim para mim. Eu aqui em São Paulo dou aula de Freud na quinta-feira, né? Quinta-feira à noite. Aí eu escutei um aluno, não me lembro se era uma aluna, disse assim, sabe, professora, eu estava apaixonada pelo Jung. Agora a senhora deu Freud, acho que eu estou apaixonada pelo Freud. Então, na verdade, não é isso. É que cada autor vai trazer coisas novas e muito bacanas, muito boas. Então, se você não passa pelos autores, você não sabe exatamente qual é o autor que te chamou mais atenção, que falou mais com você. Para você escolher o autor ou os autores que você vai usar na sua monografia e depois escolher o tema. Né? Então, primeiro conhecer os autores. Porque depois você fala assim, eu tenho gente aqui fazendo monografia que já mudou 3 ou 4 vezes o tema. Você tem um desgaste muito grande quando você faz isso, né? Você perde um pouco. O Rodrigo diz que Freud é amor. Rodrigo, dizem que ele era bem bravo, mas ele pregava nas técnicas de atendimento uma coisa chamada amor à verdade. Isso é verdade. E também, eu acho que qualquer pessoa que resolve se dedicar à psicanálise não tiver amor pelo próximo, é uma profissão que não vai caber muito bem, né? Porque é preciso muita paciência com as pessoas. Às vezes o paciente projeta na gente coisas muito negativas, né? E saber que isso não é um ataque pessoal, isso é uma neurose, é uma transferência. Então, assim, é uma profissão gratificante e ela tem que ser feita realmente por amor, né? Uma profissão que faz bem para a alma, pelo menos para mim, não sei. Você está rindo por quê? Porque Freud é amor, Rodrigo, é isso? Bom, eu preciso saber se vocês têm mais perguntas, né? Rodrigo, de que maneira um psicanalista pode ajudar uma pessoa com crises de ansiedade? Olha, Rodrigo, a primeira coisa é saber se essa ansiedade é uma ansiedade normal ou patológica, né? Porque a ansiedade, por exemplo, se você estiver num ambiente, né? Nós estamos ali, vamos supor, no Congresso, e de repente a gente ouvisse um monte de tiros,
lá fora, na rua, seria natural ficarmos todos com medo e ansiosos, com o coração agitado e com medo com uma origem conhecida. O problema da ansiedade é quando o coração dispara, nós temos medo e não está acontecendo nada lá fora. A ansiedade é inconsciente. Então, se essa ansiedade patológica, ela chega num limite do TAG, transtorno generalizado da ansiedade, é preciso entrar com remédio psiquiátrico. Né? E depois, então depende da intensidade da ansiedade. Depois, a ansiedade são pessoas que não vivem o presente, só o futuro. Eu acho que relaxamento, hipnose são boas técnicas para meditação, para ajudar as pessoas com ansiedade, na minha visão. A Gislaine Siqueira pergunta, professora, uma pessoa neurótica pode surtar após passar por um estresse muito grande? Se ela surtou, é porque já tinha uma estrutura psicótica? Surto, Gislaine, significa sair fora da realidade, perder a noção de realidade. Uma pessoa neurótica, ela pode ter uma estrutura, ela pode ter um caráter psicótico, né? Um núcleo psicótico e não ser propriamente psicótica e ter um surto único. Então, depende muito da contextualização desse paciente com outros pormenores e outros detalhes para que eu pudesse dizer se a estrutura é psicótica ou se é apenas um núcleo psicótico. Então, isso é muito delicado para se dizer sem conhecer, sem você me dar uma abrangência anamnética histórica desse paciente. Aí eu conseguiria, sim, localizar e te dar com mais credibilidade, tá bem, Giz? Pauline, acredito que o psicanalista, após evoluir em suas análises, tem a total capacidade de enxergar no próximo suas necessidades e processos carentes e passíveis de mudança. O analista, sobretudo, necessita estar em constante análise para reciclar seus vários eus. Sim, claro, mas a gente nunca está totalmente capaz, viu, Pauline? Porque sempre existe um paciente que tem um conteúdo parecido com o nosso. Então, por mais tempo, por mais análise que nós façamos, nós não somos infalíveis. Nós somos falíveis e é preciso ter a capacidade, a humildade de dizer não sei o que fazer neste caso. E aí procurar um colega de profissão, procurar o seu analista para que ele lhe ajude, porque há momentos em que nós não sabemos, né? É impossível saber tudo, mas eu sei que quanto mais nós atendemos e mais nos preparamos, melhor nós podemos ajudar as pessoas, né? Estamos mais próximos, né, da utopia da perfeição. Mas é muito bom a gente ter pelo menos esse desejo, né? O desejo, porque o desejo de ajudar o outro nada mais é do que o desejo de ajudar a si próprio, né? Porque eu me identifico e eu sou através do outro. Né? Então, enquanto eu faço análise no outro, eu também faço análise em mim. Não é? Então, ajudar o outro também é me ajudar. Ou seja, em toda pulsão agressiva há um quanto de sexual, em toda pulsão sexual há um quanto de agressiva. E viva Freud, né? Certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Um abraço, professora Valéria, psicanalista xamã. Isso, ela é muito boa. Melhores a cada dia, diz a Pauline. Sim, claro. Então, a professora Valéria estará dando uma aula nesse curso de regressão exatamente sobre esse assunto que vocês viram, que é uma forma de regressão dentro da psicanálise, né? A gente procura mesclar bastantes coisas para vocês poderem cada vez mais ter mais ferramentas. Quero saber do Congresso de Psicanálise Xamã. Não, isso a gente ainda não tem, Pauline. Congresso de Psicanálise Xamã seria ótimo, né? Bem interessante. Não tem. Tem Congresso de Psicanálise, nós temos o 13º, que nós já fizemos 12 congressos. Então, temos o 13º de Congresso de Psicanálise Integrativa.
exatamente porque ela integra, inclusive, esses temas, integrando todos os temas, não é isso, Pauline? É o 13º. A Luíde diz, nesse caso, quando não tem a resposta no momento durante um atendimento, qual a melhor maneira de agir ou explicar ao paciente? Você diz, Luíde, o quê? Com relação ao surto? Nesse caso, quando não tem a resposta, não. Quando você não tem a resposta para o paciente, mas que resposta? Na verdade, você não tem muitas respostas, não. Você tem que ajudar o paciente a encontrar as próprias respostas, né? O que você pode explicar para o paciente é o que é a técnica da psicanálise, como ela funciona. Agora, o paciente, ele tem que se conscientizar do material recalcado, né? Com o manejo você vai ajudar e aí isso virá a consciência e ele saberá o que fazer, ele terá suas próprias respostas. A Gislaine, quando saber qual é o melhor momento de encerrar a sessão? Depende de você que dá o limite da sessão. 55 minutos, 1 hora é assim. Agora, falar assim, ó, a sessão está acabada. Se o paciente estiver em catarse, se ele estiver chorando, claro que nesse caso nós vamos dar uma tolerância, porque não se faz isso. Agora, se o paciente só espera para ter catarse 5 minutos antes de terminar a sessão, a gente acaba com a catarse dele. Eu não entendi aquilo e depois não sabemos tudo. Sim. O Rodrigo, professora, seria comum pedir a alguém que costuma sonhar para anotar os sonhos? Não conseguir mais sonhar ou se lembrar dele? Lógico que sim, Rodrigo. Isso chama-se mecanismo de defesa. A Luíde diz, quando ele nos faz uma pergunta que talvez não saibamos, mas nós não temos que responder para o paciente, porque isso seria reforçar a transferência que ele faz para nós de pai e mãe e de professor. Responder. Se o paciente me pergunta assim, Fátima, como é que eu faço para matar minha mãe? Eu respondo para ele assim, como você gostaria de fazer? Ou por que você está me perguntando isso? Nós não podemos dar respostas, a psicanálise não é dar respostas, é ajudar o paciente a descobrir as suas respostas. Até porque se nós dermos uma resposta, a responsabilidade é nossa. Saibamos a resposta naquele momento. Não, nós não temos respostas. Nós, psicanalistas, só temos perguntas. Por que você está aqui? Por que você está sentindo isso? Por que você está dizendo isso? Nós somos os chatos do porquê. As respostas, quem tem que trazer é o paciente. O Rodrigo, quem age nesse caso é o mecanismo de defesa do ego. Perfeitamente. Os mecanismos de defesa que a Ana Freud estudou brilhantemente são eles que vão se pôr à frente. Querendo ocultar o inconsciente. Exatamente. Ó, gente, bacana essa história aqui da questão do responder perguntas, não é? Eu tenho um paciente que costuma me dizer assim, olha, eu estou aqui te pagando para você me responder perguntas. E eu digo para ele assim, eu estou aqui para lhe explicar que você é um adulto e não precisa de uma mãe nem de uma professora para lhe dar respostas, que você tem que ter as suas próprias respostas. É essa a finalidade da terapia. Aí ele começa a dar risada e começa a trazer os conteúdos. Ou seja, nós psicanalistas somos os senhores da pergunta, do porquê. Parecemos aquelas criancinhas, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ok? Nós temos assim, perguntas. Por quê? Pelo jeito o chat hoje está rendendo, né? Tem mais alguma pergunta? Muito bom vocês, viu? Vocês estão de parabéns aí com o nível das perguntas. O que você está rindo, Rodrigo? Paulina, estou na profissão certa. Eu acho que todos vocês estão na profissão certa, porque para estar aqui num chat conversando sobre tudo isso, é porque realmente vocês têm que gostar, porque é uma profissão de amor, é uma profissão de talento, vocês têm que ter talento, e vocês têm. Ficar fechado num consultório, 8 horas seguidas, ouvindo desgraça alheia, ou é masoquista ou é bom analista. Né?
porque, ou então tem também lá um dom para ser freira ou padre que fica lá fechado no confessionário. Muito obrigada a todos vocês, foi muito bom estar com vocês estão de parabéns. E olha, votem com muito equilíbrio emocional. Um grande beijo para vocês, até segunda-feira.